entende, e todo mundo que ajuda o Financis a ser uma grande comunidade, uma grande confraria, cada vez melhor. E nesse ano estaremos em Salvador, lá no final do mês de agosto, 31 de agosto, 1º de setembro, para nossas atividades presenciais. Hoje estamos aqui reunidos com uma figura incrível, né, temos aqui o Cali, perfil que é sui generis, né. Hoje pela manhã eu entrei no LinkedIn dele, só para confirmar alguns dados, nós já tínhamos tido a oportunidade de conversar, e ele consegue integrar a questão da carreira executiva com a carreira de pesquisador, tá. Ele é professor desde a década de 80, né, Isso mesmo. e enfim, engenheiro, mestre em engenharia, doutor em engenharia, respira a ciência de dados, Sim. né, ou seja, não é uma moda, muita gente está entrando no setor agora, né, que virou mainstream, "Ah, ciência de dados é importante", o pessoal vai virando especialista. Bom, ele está nessa faz alguns aninhos, né, então não é um aventureiro, muito longe disso, é uma pessoa super especializada e que vai brindar a gente com muitos conteúdos importantes. Fernando, muito obrigado pela presença, a palavra Obrigado é a você. sua. Pessoal, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade, e é uma oportunidade mesmo, é uma delícia falar sobre ciência de dados, principalmente ciência de dados aplicada em gestão de alto desempenho. Eu queria agradecer ao Taiguara, a Beth, que está aqui junto com a gente, ao Adriano, que está curtindo a praia. Pois é. Então, pois é, a galera do Financis e a moçada que ajudou aqui a viabilizar. Então, muito obrigado, pessoal da FECAP, e principalmente a você que está assistindo, que está junto com a gente aqui. Vocês perceberam que a gente está no formato de podcast aqui, está moderninha a coisa, né? Enfim. Eu tenho que me adaptar aqui ao formato de podcast. Pessoal, eu queria inicialmente fazer um exercício mental com vocês. Imagine a seguinte situação: a gente tem uma empresa que possui um produto cujos compradores, eles viajam quilômetros para fazer a compra do produto. Mais do que isso, esse pessoal disputa para fazer a compra. Então, e mais do que isso ainda, como é um produto vendido fracionado, o comprador precisa se mudar para a cidade e morar pelo menos 5 anos na cidade em que a venda é realizada. Quem fornece esse produto, os funcionários dessa empresa, também costumam viajar para trabalhar nessa empresa. Eles viajam a noite toda, trabalham durante 12 horas e pegam um ônibus e voltam. Essa empresa existe. Então eu sou prova viva disso, e é com esse depoimento que eu queria começar. Eu tive à frente de uma instituição de ensino, fui mantenedor de uma instituição no interior de São Paulo. Nosso produto principal era um produto de engenharia, curso de engenharia. A gente tinha alunos que vinham da Amazônia, do Pará, viajavam, mudavam-se para Lins e ficavam durante todo o ciclo, né, os 5 anos, 6 anos que durava o curso. Os professores eram da Poli, em sua grande maioria. O Fiscar, Poli, a gente tinha um ônibus que tinha cama, um ônibus-leito adaptado. Os professores passavam a noite nesse ônibus, davam 12 horas de aula, entravam no ônibus, o ônibus deixava o pessoal em casa. Caramba. É. Pessoal, isso ocorreu na década de 90. A gente colocava 300 alunos de engenharia e tinha uma relação candidato-vaga 1 para 3, 1 para 5, a gente poderia colocar 1000 alunos. Só que o que aconteceu de lá para cá? E eu acho que é isso que motiva a gente estar aqui. Se a gente estivesse nadando nesse oceano azul até agora, não motivaria a gente falar de gestão de alto desempenho. A Uhum. demanda era a oferta era tão grande, que era um oceano azul de fato. A demanda era tão Sim, grande, né, para pouca oferta. era abrir turma e ter gente. Era be Exatamente. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, dá uma olhada o que aconteceu de lá para cá. Veja, na década de 90, a gente estava com 600 instituições de ensino particular, 700. Na virada do ano 2000,
a gente foi para 2.000, 2.500. Se a gente entrar no EMEC hoje, são 3.000 instituições de ensino cadastradas no EMEC. Então a concorrência em pouco ano, em década, pulou de 600 instituições para 3.000. Lembra que eu falei que nossa instituição, a gente colocava 300 alunos, mais tinha uma concorrência, poderia colocar 1.000, 1.500. Olha o que está acontecendo com o curso de engenharia. O gráfico que vocês estão vendo aí é a quantidade de ingressos ou ingressantes por instituição de ensino. Hoje a gente tem 32 ingressantes, mais ou menos, em curso de engenharia nas instituições de ensino. Quer dizer, o cenário mudou totalmente. É um Uhum. cenário muito competitivo. Eu vou pegar o curso de engenharia, eu vou pegar o caso dessa instituição de ensino para fazer um case com vocês. Então, eu quero mostrar ciência de dados aplicada de fato na resolução de problema de instituição de ensino. Beleza, pessoal. A gente falou o seguinte: olha, o cenário mudou. Isso é fato. O cenário mudou. O que a gente pode fazer, então, nesse cenário que tem muito mais oferta do que demanda? Ora, se a gente quer aumentar a vantagem competitiva da empresa, necessariamente a gente precisa aumentar o grau de inteligência corporativa. E como se faz isso? Por meio de ciência de dados, uso inteligente da informação. Então a gente vê hoje ainda instituições de ensino que tomam a decisão baseada em relatório simples. Vou lá no meu sistema transacional, no meu sistema acadêmico, no meu sistema financeiro, extraio um relatório e tomo a decisão. Essa instituição está no nível mais baixo de inteligência corporativa. Está lá no nível seminal ainda. A gente pode avançar um pouquinho e começar a trabalhar com relatórios ad hoc, relatórios isso, eu peço para o meu pessoal de TI, vai lá no sistema acadêmico, vai lá no RH e confronta, joga numa planilha, cruza esses dados e me entrega. Um mês depois vem o pessoal da TI te entregar isso. Quer dizer, a decisão já deveria ser tomada, você já tomou uma decisão baseado em empirismo. Olha, sempre foi assim, aqui pela nossa experiência é assim, você não consegue usar a ciência de dados. Bom, à medida que a gente vai avançando no uso inteligente de dados, a gente aumenta o grau de inteligência corporativa, aumenta a vantagem competitiva. Existem produtos hoje no mercado que se chamam de BI, como a maioria de vocês conhece. BI, ele é responsável pela análise diagnóstica. Eu quero uma radiografia da instituição, vou tirar um raio-x da instituição. Avançando um pouquinho, surgiram produtos de Business Analytics. São produtos responsáveis pela análise preditiva, o que vai acontecer. A gente defende que o melhor dos mundos é ter um centro de inteligência. O que é um centro de inteligência? Bom, primeiro, tem que ter uma plataforma de software, e aqui, pessoal, tem um grande desafio, é a adoção. O gestor, não é fácil o gestor adotar uma metodologia data drive, não é simples, não acontece por geração espontânea. Então tem-se que ter necessariamente uma plataforma de software de fácil utilização e que ter respostas para o negócio educação. Não adianta falar para um gestor: um cubo, precisa girar o cubo de decisão. Não adianta entrar aqui ciência de dados. Você precisa falar, tem que ter uma plataforma que fale a linguagem do gestor. 2, tem que ter uma quantidade abundante de dados. A gente sabe que a área da educação, por ser altamente regulada, ela possui uma quantidade extremamente abundante de dados públicos. Sim. Esses dados são uma fonte riquíssima de informação. Além do banco de dados públicos, a gente tem que fazer a extração dos sistemas transacionais. Toda instituição tem um ecossistema, tem um LMS, tem um CRM, tem um RP, tem contábil, RH. Então, esse ecossistema de sistemas transacionais, a gente tem necessariamente que fazer a extração automática. E alguns dados ainda estão em planilhas,
toda essa extração deve ser automatizada. Então, quando a gente fala em dados, a gente está falando não se coloca a mão em dados, todos os dados são extraídos automaticamente e vão para esse centro de inteligência, seja dados públicos ou dados privados. O terceiro pilar, que é importantíssimo, é o pilar de análises preditivas. Aqui a gente chamou de IA, mas muita coisa se resolve com métodos estatísticos, métodos numéricos, regressões. E um quarto pilar, que é, no meu ponto de vista, o pilar mais nobre, são as boas práticas de gestão de alto desempenho. Um centro de inteligência precisa trazer um catálogo de soluções. Então, o que é o centro de inteligência na nossa concepção? É, uma base, um catálogo das melhores práticas para gestão de alto desempenho, materializado numa plataforma de fácil, adoção, utilização pelo gestor, que utiliza não só dados públicos quanto dados privados para fazer o diagnóstico da instituição, a radiografia, mas muito mais do que isso, permite que a instituição olhe para o futuro por meio de análises preditivas. Então esse é o conceito de inteligência que eu acho que, de fato, vai promover a vantagem competitiva da instituição, que é isso que está todo mundo procurando no cenário educacional. E essa gestão de alto desempenho que um centro de inteligência pode entregar, tem que ser uma gestão de alto desempenho de ponta a ponta. Quando a gente está falando de ponta a ponta, estamos falando de prospecção, as estratégias de expansão, análise de que produto a gente vai colocar no mercado, em que local a gente vai colocar, passando por estratégia de captação, geomarketing, a estruturação, um momento chave da instituição de ensino é a informação. É na informação que vai sair o centro de operação, o centro de custo. É a turma da disciplina, aquela que é compartilhada por vários cursos, que te dá um centro de operação eficaz. É o momento em que a informação é chave para a área de custos. Bom, aí a gente já criou o produto, já captou, já estruturou, aí começa a operação. Então, a gente tem que ter ótimos indicadores para o acadêmico, financeiro, central de relacionamento com o aluno, tudo isso redundando na gestão de permanência, na fidelização do aluno. Na sequência, a controladoria, a parte de benchmarking compliance. Pessoal, é isso que a gente chama de um centro de inteligência para uma gestão de alto desempenho. Olhando todas as ações que são feitas nessas áreas, olhando na dimensão pessoa, olhando na dimensão tempo, como a gente já falou, a gente precisa fazer projeções, precisa ser possível olhar pelo retrovisor também, na dimensão nível de ensino, na dimensão modalidade. Então, isso é um centro de inteligência, uma gestão de ponta a ponta, segundo a nossa concepção. Pessoal, lembra que lá a gente falou: olha, a gente estava num oceano azul, numa instituição de ensino pequena lá no interior de São Paulo, cujo carro-chefe era engenharia, principalmente engenharia civil. Só que agora a competição está muito dos 300 alunos que a gente colocava, hoje vocês estão vendo que são 30 alunos, em média, que entram em engenharia. Vamos dar uma analisada juntos, então, como um centro de inteligência pode resolver o caso dessa instituição de ensino. A gente já conceituou o centro de inteligência, a gente sabe o que esperar de um centro de inteligência, então vamos tentar juntos resolver esse problema que se colocou lá. Uma instituição do interior do estado de São Paulo que oferece o curso de engenharia. Olha o que está acontecendo, aqui eu estou colocando para vocês a análise de evolução de matrículas na engenharia civil no Brasil. Então vocês veem que a quantidade de matrículas no curso de engenharia caiu bastante. Só que, vejam na sequência, a gente tem vermelhinho a modalidade EAD, o produto EAD, tem laranja a modalidade presencial. Vocês veem que não caiu tanto
no total, quanto no presencial. Porque ela está a tendência de queda, quem sustenta um pouco essa tendência de queda é o EAD. O EAD está subindo vertiginosamente. Uhum. Olha aqui, se a gente fizer uma projeção, em 2024, muito provavelmente, a gente já vai ter mais alunos de engenharia civil no EAD do que no presencial. Sabe, Fernando, em administração já aconteceu, né, esse Já aconteceu, sim, né? já aconteceu. Perfeito. Então, pessoal, será que essa instituição de ensino, a gente poderia oferecer a engenharia EAD? Olha lá, ela tem um conceito institucional EAD 4, então ela está habilitada para oferecer EAD. Então vamos lançar o produto em engenharia EAD. Será que um centro de inteligência consegue ajudar a gente com isso? Olha, eu quero lançar um curso de engenharia civil. Em qual cidade do Brasil eu deveria lançar? Essa é a primeira pergunta que se faz. Será que o centro de inteligência consegue ajudar? Consegue. Então, o que eu estou olhando aqui? No Brasil inteiro, vamos olhar as cidades que têm entre 30.000 e 150.000 habitantes e um PIB per capita acima de R$ 50.000 por ano. Ele me indicou, olha, olhe com carinho para a cidade de Resende, por que não oferecer engenharia em Resende? Tá com verdinho, porque a minha instituição, essa instituição pequena lá, ela já oferece a Resende, mas não engenharia civil. Ela tem polo na cidade, mas não oferece. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos avançar um pouquinho, vamos falar o seguinte: "Não, eu quero começar no estado de São Paulo, que está próximo de mim, então eu vou ter mais con". Nosso centro de inteligência falou o seguinte: "Avalie com carinho oferecer em Arujá". Como é que ele chega a essa conclusão? Olha, aqui o centro de inteligência, ele está olhando para uma quantidade, um volume enorme de dados. Ele está olhando o IBGE, está olhando o censo da educação superior, está olhando o IMEC. Com esse conjunto robusto de dados, é que ele chegou que a melhor condição é oferecida por Arujá. Porque Arujá tem poucos polos que oferecem o curso de engenharia, e porque tem uma quantidade de clientes potencial bastante grande. Então, quando eu crio um indicador clientes em potencial dividido por polo, Arujá é o que sai na frente. Pessoal, e qual é o perfil do aluno que vai para engenharia? Dá para a gente saber isso também? Dá. 23% dos alunos que vão para engenharia têm até 24 anos. Então essa é o histograma de ingresso de idade do ingressante no curso de engenharia. Cada curso tem um histograma característico. Se a gente pega pedagogia, até os 50 anos de idade, a porcentagem de ingressante é praticamente constante, é um platô até 50 anos. Se a gente pega a área de computação, ciência da computação, forma um bico para a esquerda, a gente tem muito mais, ingressantes jovens. Bom, então eu sei um conjunto de informação, a gente olhou para Arujá. Em qual lugar de Arujá a gente vai implantar? Então, o centro de inteligência, pessoal, já ajudou-nos a escolher, dentre todas as cidades do Brasil, em qual cidade a gente vai implantar. Agora, dentro dessa cidade, ele consegue ajudar a gente a colocar um polo próprio, polo de parceiro? Então é isso que o centro de inteligência está ajudando a gente fazer nesse momento. Eu falei: "Olha, vamos colocar o polo nessa situação e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá o raio de ação desse polo, de onde eu vou conseguir trazer alunos". Como a maioria dos alunos tem até 24, eu estou olhando todos os colégios que oferecem ensino médio, que estão no entorno, todos os formandos do ensino médio. Então aqui começou a entrar também os alunos da educação básica. Eu estou olhando a cada 1 quilômetro quantos alunos do ensino médio eu vou ter. Então eu consegui localizar e eu consigo ir além. Eu vou falar assim: "Olha, eu quero prospectar aqui dos colégios, quero ajudar meu setor de captação, vamos olhar as instituições que têm nível socioeconômico alto ou médio,
olhei. O que está mais próximo é aquele colégio, eu consigo dar um zoom naquele colégio. O colégio René de Oliveira Barbosa é o que está mais próximo da minha possível localização do polo. Aí toda a radiografia e eu consigo inclusive ver o Enem dessa instituição de ensino. Por que que o Enem é importante? Eu não estou oferecendo engenharia, então o perfil do aluno que esse colégio forma é importante para mim. É desejável que ele seja forte em exatas, tem uma tendência muito maior de um colégio que forma bons alunos em exatas, oferecer clientes potencial para um curso de engenharia. Pessoal, e quanto eu posso cobrar? Um centro de inteligência consegue ajudar? Consegue. Qual é a média de mensalidades de engenharia civil no Brasil? R$ 373,13. Por estado, eu consigo chegar até na cidade de Arujá, saber quem são meus concorrentes e quantos concorrentes estão cobrando. Então, com isso, eu consigo precificar meu curso. Então, fazendo um resuminho, o que a gente fez até agora? A gente saiu lá, criou um produto na modalidade EAD, a gente olhou no Brasil onde a gente deveria oferecer esse produto, olhou dentro da cidade em qual a localização e ainda ajudou a precificar, e mais do que isso, onde estão meus clientes em potencial, em quais colégios, qual a vocação de quase cada colégio. Então, acabei de criar o produto, beleza. Como a ciência de dados nos ajudou? Lembra que eu falei que é um volume enorme de dados que eu estou manipulando? Esse volume de dados, e essa figura eu acho bastante importante, estão embaralhados. Tem um monte de dados que eu tenho que extrair, jogar para uma mesma base. Esses dados têm que ser saneados, classificados, têm que ser organizados, tem que ser visualmente apresentável isso, tem que ser contextualizado. O que que significa ser contextualizado? Significa que esse conjunto de dados, depois de integrado, saneado, transformado em visivelmente apresentável, ele precisa dar resposta para o contexto da educação. Ele precisa dar resposta para o negócio educação. Esse é o principal pilar lá do Centro de Inteligência, lembra? As boas práticas. Ele dá boas respostas para o gestor. Bom, com isso, se a gente for olhar numa gestão de alto desempenho, a gente cumpriu só a prospecção. Tem tanta coisa para A fazer. gente tem todo o restante, e agora eu vou fazer minha correria aqui. Eu vou tentar passar por todos os outros itens de uma maneira bastante rápida. Vamos lá, estamos aprendendo bastante, vai no seu tempo. Vamos lá. Então a gente vai continuar usando o nosso centro de inteligência. Pessoal, então eu comecei lá a captação. O que eu tenho que olhar durante a captação? Como você sabe, funil de vendas, lógico. Tenho que estabelecer metas, que está lá. Eu tenho que, e isso é possível, à medida que minha campanha, meu processo seletivo está acontecendo, eu consigo fazer a projeção de quantos alunos eu vou ter no primeiro dia de aula. É incrível, mas toda instituição de ensino, ela tem um perfil característico, uma topologia característica da curva do processo seletivo. Então, olhando a topologia dos processos seletivos anteriores e a aceleração de matrículas que eu estou tendo agora, com alto grau de certeza, eu consigo saber quantos alunos eu terei no primeiro dia de aula. Isso é importante? Isso é fundamental para eu organizar meu período letivo. Salas de aula, infraestrutura, e aí vai. E mais do que isso, eu tenho que olhar para toda a área de geomarketing, de onde estão vindo meus alunos, de onde estão vindo só as mulheres, só os homens, determinado curso. Então, o centro de inteligência consegue ajudar bastante. Qual para a seguinte informação? Então, à medida que está ocorrendo a informação, eu começo a olhar para a margem de contribuição que eu vou ter de cada produto. E vejam que, e se possível, a gente coloca até um Pareto aí. Deixa eu voltar aqui, olha, que interessante aqui. Todos os dados que eu estou mostrando para vocês são dados reais. Olha que interessante. Aqui eu estou com o produto presencial de uma instituição de ensino. Ela tem 23 cursos. Uhum. Os 7
primeiros cursos que dão a maior margem de contribuição, colabora com 90%, sendo que os outros 16 com 10%. Então quer dizer, 7 cursos têm a previsão existe a previsão de dar 90% da lucratividade da empresa. Então é fundamental uma enturmação bem feita, e isso um centro de inteligência pode ajudar bastante. E depois eu vou para a central de relacionamento com o aluno. Pessoal, aqui é chave, boa parte dos alunos da evasão do aluno acontece exatamente por conta de relacionamento. Então, é fundamental que eu aborde de uma maneira bastante profissional a central de relacionamento com o aluno. Quantas solicitações eu tenho, quantas resolvidas, tempo médio, quais são as solicitações que estão ocorrendo mais. E veja, nesse caso, não sei se está muito pequeno, mas são dados reais, solicitação de trancamento aqui nessa instituição é o carro-chefe. Aí, para cada atendente, as tarefas em atraso, tempo médio por atendente, esse monitoramento é essencial de ocorrer. Na sequência, o que que a gente costuma olhar? Qual o perfil de pagamento dos alunos? Quantos alunos antecipam o pagamento, quantos pagam em dia, quantos atrasam? Isso é importante. Conhecer o perfil de pagamento do aluno é fundamental. Eu consigo fazer, inclusive, projeções de fluxo de caixa. Se eu não souber o perfil do pagamento, eu não vou saber com precisão. E fluxo de caixa é o próximo item que a gente precisa olhar. Como eu falei, eu preciso fazer a correria aqui para dar conta de tudo, mas eu acho fundamental também no fluxo de caixa você ter o retrovisor, você conseguir comparar com o passado, que é o que vocês estão vendo aqui. Na sequência, toda a parte acadêmica, então a acadêmica tem uma quantidade de dados bastante abundante no centro de inteligência, e eu cumpri isso aqui até agora. E agora, pessoal, é o carro-chefe de um centro de inteligência, porque a maior dor da instituição hoje é a evasão de alunos. Então a gente tem visto dados do MESP e a gente vê também junto aos clientes, a as instituições convivem com 40% de evasão. Imagina uma empresa em que você já sabe, você lançou um produto no mercado, você já sabe que você vai descartar 40%. Como a gente consegue conviver É. com isso? E a gente convive, é uma loucura. E aqui a gente costuma usar 3 estratégias para gestão de permanência. A primeira, uma análise de risco. Análise de risco, a gente vamos fazer algo assim, uma metáfora, a gente coloca sensores em cada aluno, então tudo que o aluno está fazendo, o sensorzinho está apontando. Então, é um sensor que sabe quando ele entrou no ambiente virtual de aprendizagem, sabe quanto tempo ele ficou em cada objeto de aprendizagem, sabe o nível de profundidade de navegação do aluno. Se tem aulas síncronas, a taxa de participação do aluno, desempenho acadêmico, NPS do aluno, solicitações junto à secretaria. O aluno solicitou um histórico escolar. Opa, precisa sinalizar e se for completo, precisa acender um vermelhinho. Então, por meio desses sensores e de análises estatísticas, a gente consegue chegar com alto grau de precisão no risco de evasão. E aí a gente mede o impacto financeiro, mede o impacto por curso, aí tem as várias dimensões que podem ser medidas. E o que a gente acha também relevante de monitorar é o professor. Também dá para apontar o grau estatístico de responsabilidade de cada professor. É numérico isso, é numérico. Não é depois, lógico, vem toda a avaliação humana, mas dá para apontar quem são os professores detratores, neutros ou promotores da instituição. Para algumas medidas, capacitação, por exemplo, para o detrator, ou bonificação para o promotor. Mas o chão de fábrica, a sala de aula é o principal elemento da decisivo das decisões por evasão, por parte dos alunos. Bom, a gente falou de uma análise de risco. A gente consegue também
fazer uma análise baseada em computação cognitiva. Nesse caso, agora a gente não liga sensorzinho. O que que a gente faz? Pega uma massa de dados de 5 anos, dos alunos que evadiram na tua instituição, na FECAP, por exemplo, e o algoritmo aprende o que leva um aluno a evadir e traça um perfil. Olha, o perfil típico do evasor dentro da FECAP é esse, e aplica aos alunos atuais. Então, com alto grau de precisão, ele vai te falar também: "Esse aluno vai evadir, com esse você não precisa se preocupar". Veja essa instituição, dos 90 milhões faturados, ela vai perder 21 milhões só com evasão. É muito É significativo muito isso, recurso. extremamente significativo. E para aqueles alunos que mesmo assim a gente tomou todas as medidas e a gente fez análise de risco, fez análise preditiva, fez as ações e ele resolveu evadir, a gente entra com uma análise reativa, isso é, o mais rapidamente possível a gente deve informar o setor de gestão de permanência que aquele aluno vai evadir para o pessoal tentar conversar e tentar reverter uma decisão que já foi tomada. Bom, então, eu fiz, essa análise um pouco mais demorada de gestão de permanência pela relevância que tem na gestão de alto desempenho hoje. Na sequência vem toda a parte de controladoria, que a gente julga ser importante, EBITDA, DRE, e benchmark. É possível, olhando dados públicos, a gente olhar em que classe a gente se situa. "Ah, eu sou um centro universitário com fins lucrativos da região sudeste". Se eu for olhar despesas sobre receita, onde eu me encontro? Verde, amarelo ou vermelho? Frente aos pares. Uhum. Se eu for olhar pessoal mais em cargo, onde eu me encontro? Despesa de custeio, investimento. Então, olhar além do muro da instituição de ensino é fundamental. Eu comparei com o passado, eu olhei, também fiz análises preditivas, mas estou olhando além dos muros da instituição de ensino. Como o cientista de dados me ajudou até aqui? Então a gente viu toda aquela parte de organização de dados, e aqui a gente entrou bastante na parte de análises preditivas, usando regressões, usando análises estatísticas, usando computação cognitiva. Lembra o algoritmo que aprendeu o perfil do aluno? Então, são técnicas de computação cognitiva auxiliando a gestão da instituição de ensino. Eu destaquei aqui, pessoal, a a dimensão pessoa. Tudo aquilo que foi feito em cada setor, é fundamental que a gente olhe para a pessoa, a gente faça diagnóstico, a gente monitore, sempre no sentido não é um sentido punitivo, é um sentido de capacitação, de melhorar a equipe. Que eu estou olhando aqui, eu como hipotético reitor de uma instituição de ensino? Com o conceito de coordenador gestor, aqui do lado direito está a minha equipe de coordenadores gestores. O tamanho da circunferência me dá o faturamento do curso e a cor da borda, na metáfora de semáforo, verde, amarelo, vermelho, me dá a lucratividade. Então eu bati o olho na minha equipe, eu sei quem é o coordenador, a importância que tem o curso e quão lucrativo ele é. Isso daqui é só um modelo que eu acho fundamental. Pessoal, indo para o final, vejam, quando eu falei que ia fazer a correria, a gente fez a correria e acabou concluindo aqui uma gestão de alto desempenho de ponta a ponta, fazendo uma visão geral. Beleza, o que costumam falar? Então, estamos indo para as conclusões. É muito complexo? Fala: "Nossa, mas você está falando aí uma quantidade de indicador, que loucura que é essa quantidade de indicador?". Vocês precisam pensar que cada pessoa, ela vai são vários setores, várias pessoas da equipe. A sugestão é que cada pessoa, cada profissional monitore de 3 a 8 indicadores. Então, um nível de diretoria deve ter atrelado a ele 8 indicadores para ele monitorar, 8.
O nível gerencial, 5 indicadores. O nível operacional, 3 indicadores, que é isso que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, que é possível e é eficaz. Então, é muito complexo se for olhar essa loucura que a gente falou, um monte de indicador ao mesmo tempo, mas são profissionais que estão à frente de um conjunto limitado de indicadores. E como que eu faço isso? Bom, eu vou montar, um centro de inteligência na minha instituição de ensino, então eu vou contratar cientista de dados, eu vou contratar especialista em gestão de alto desempenho de instituição de ensino, eu vou, contratar DBA, eu vou contratar poxa, mas minha atividade fim é a educação. Eu estou montando, na verdade, vou ter que administrar um núcleo que vai começar a construir um centro de inteligência. É caro e vai demorar. O que a gente sugere? A gente sugere o seguinte, que vocês tenham um centro de inteligência contratado, então e que trabalhe coordenado com a equipe interna. O que que esse centro de inteligência vai fazer? Primeiro, é muito mais barato contratar, é muito menor o tempo. Você mede em semana, não em ano, a entrega de um centro de inteligência contratado. Você vai aumentar o know-how da tua instituição de ensino. E esse centro de inteligência vai ser responsável pelas análises diagnósticas e análises preditivas. Lembra que eu falei? A radiografia e o que vai acontecer? E além disso, sugestões de análises prescritivas, esse é um termo novo. Então, assim como na área de medicina, você faz uma radiografia, você prevê o que vai acontecer, o diagnóstico daquela pessoa, e você prescreve remédios. Quais são as ações, quais são os remédios que aquela pessoa deve tomar. Um centro de inteligência deve entregar também os 3. Mas as análises prescritivas, quais são os remédios, como sugestão, respeitando a especificidade de cada instituição de ensino, o jeito de ser. E a equipe interna, ao invés de estar preocupada em criar seu centro de inteligência, ela vai estar preocupada com as ações. Então, em aplicar o remédio dentro da instituição. Essa é a nossa sugestão. E finalmente, e vale a pena? Pessoal, a gente começou lá com estratégias de expansão. Imagina se a gente errar o produto e errar a cidade. O custo que tem isso, lembra que a gente apontou Arujá? Imagina que a gente faça isso no achismo. A gente não pode ficar errando. Se vocês olham o atos regulatórios das instituições de ensino, criação de polo, extensão de polo, criação de polo, extensão de polo. As pessoas estão fazendo por tentativa e erro. Então, isso é muito caro. E isso colabora com o retorno do investimento, não errar no produto que você está lançando. Otimização e custos, a gente deu o exemplo de enturmação, deu alguns exemplos, você aumentar a eficiência operacional é fundamental, e a gestão de permanência. E aqui o ROI é muito fácil da gente indicar, porque imagina aquele calouro lá da engenharia, vamos falar que nosso produto, a gente tinha lançado R$500. R$500, 12 meses, R$6.000. Um curso de 5 anos, R$30.000. Um calouro que a gente perca representa R$30.000. Isso num curso barato. Imagina a medicina. Sim. Quando você perde um calouro de medicina, você está deixando de receber de 700.000 a R$1.000.000. Um calouro de medicina. Então, só pela gestão de permanência, um centro de inteligência se paga. Eu coloquei, para finalizar, isso que saiu na ah, foi na Época Negócios, e foi agora, 29 de março. 7 em cada 10 empresas brasileiras investirão e eles falam em IA, mas na verdade é ciência de dados, né, aponta a pesquisa. Então eles fizeram, a Deloitte fez
uma pesquisa com empresas que representam 2 trilhões e pouco, as grandes empresas. E ela chegou nessa conclusão: 70% delas vão investir em A. Pessoal, o que eu tenho para falar para vocês é, pelo conhecimento que a gente tem do mercado de educação, pouca gente está fazendo um trabalho consistente na área de ciência de dados, na área de gestão de alto desempenho, aplicado à instituição de ensino. Então, ainda hoje, é uma oportunidade. Uhum. Quem investir nisso vai sair na frente. Já, já vai ser um fator de sobrevivência. É, Todos aprendem, né? exatamente. Então, quem sair agora, parece que muita coisa já foi feita, não foi. As instituições de ensino, a academia ainda está engatinhando em termos de uso de ciência de dados, né, em instituição de ensino. Para fechar, eu gostaria de agradecer e me desculpar por essa loucura que eu fiz aqui. Falei sem parar, Foi excelente. falei sem parar. E voltar a agradecer a equipe que está aqui, vocês não estão vendo, mas tem uma moçada aqui, fera, que conseguiu ajudar. Me deixou nervoso no começo. Calma que vai dar tudo certo. Voltar a agradecer ao Financis pela oportunidade, em nome aqui do Taiguara, e falar para vocês que em agosto a gente se vê na Bahia. Vai ser uma super satisfação, Fernando, muito obrigado. Foi Obrigado a uma vocês. baita aula. Estou aqui com também o Ok. meu pessoal de marketing, né? O Rafael ali só olhando para mim, fazendo né? Então, muitas coisas aí ligadas à gestão da instituição de ensino, à aplicação, né, da ciência de dados em cada etapa aí do processo de gestão das instituições, foi aqui apresentado de forma super bem-sucedida. Tá muito claro esse ponto a ponto, ou seja, Deming estaria muito feliz de ouvir você falando, né? Ele tinha aquela frase em inglês, "In God we trust, all others must bring data", né? Em Deus nós acreditamos, os outros precisam trazer dados. Sim. Sem, dados, a gente não consegue fazer uma administração adequada, e isso essa é uma barreira aí de muitas escolas em termos de cultura, Uhum. né. Temos ainda no Brasil, não é só no Brasil, em outras, em outros locais também, enfim, setores, por vezes ainda uma situação de evitar o quant para tomada de decisão, pode parecer incrível, eu estou falando aqui com um público de gestores financeiros, que tem um raciocínio quantitativo mais desenvolvido, mas sim, muita gente fala com orgulho, né, eu faço humanas, não sei matemática. Isso existe ainda, né, é incrível. E aí vai a minha pergunta, depois eu faço a do chat, eu sei que o pessoal do chat está perguntando aqui: faz a minha", eu vou fazer, calma, Adriano, Luciano, Beth, todo mundo, calma, vou fazer a minha primeiro. Eh, como que podemos desenhar essa transição de cultura? Óbvio que é muito mais gostoso ouvir uma história, uma retórica, uma ideia ser transmitida de forma lúdica, mas os dados eles estão ali e eles são decisivos para a sobrevivência da instituição. A gestão de caixa, gestão de indicadores, isso tudo vai pagar a conta no fim do mês, etc, etc, sabe bem disso. Uma linguagem super relevante. Como que a gente consegue fazer essa transição do mindset, da forma de pensamento da instituição, que normalmente tem uma questão quali muito forte, ela não é desprezada, pelo amor de Deus, mas é importante que seja conjugada com quant. Como você vê, você entende que o centro de inteligência tem um papel nessa transição de cultura? Para quem trabalha com isso, você olha, é o ponto-chave. Qual que é o grande desafio? Seja uma empresa que trabalha com centro de inteligência ou para um gestor, é a adoção. Lembra que eu falei lá atrás que a facilidade é fundamental Uhum, da plataforma? uhum, Essa é a pontinha do iceberg. Ela dá boas respostas e de uma forma fácil. Eu acho que não é por geração espontânea, isso é por políticas que a instituição vem a adotar. Olha, eu acredito muito no mérito e na capacitação. Então, essa medição, por isso que a dimensão pessoa ganhou um destaque lá. Eu acredito que se a gente não avaliar indivíduo por indivíduo e a motivação for pessoal, olha, e quando você coloca o indicador, é fundamental que tenha uma meta atrelada. Um indicador sem meta, ele não cumpre seu papel. Então, o indivíduo se estimula com meta. A meta por si só e o ranqueamento já estimula. Eu não preciso falar qual coordenador está em primeiro, mas eu posso falar que você está em quinto.
e o que você precisa fazer para chegar lá, para evoluir. Então, é olhar a pessoa, é a única forma que tem de uma boa adoção. São, lógico, palestras, etcétera, como a gente sabe, para mudar a cultura. E Uhum. a gente navegava no Oceano Azul, né, há Era mais pouco tempo tranquilo, atrás. era bem A tranquilo. gente ainda encontra muito gestor que tem minha idade, que tem aquela cultura ainda. O cenário mudou É, não completamente. precisava de tanta métrica de controle, a rentabilidade era mais alta, então como tinha uma gordurinha era mais fácil de Tinha uma gerir, né. gordurona, né. Gordurona, né, não é Tinha, gordurinha, é verdade. É, a estrutura tinha uma mais alta, tinha. sem dúvida. Temos aqui então a questão do grande Adriano. E aí Adriano, tá em Santa Catarina, tá bem aí, né? Tá na praia. Esse, né, deve estar no apartamento dele, maravilha. O Adriano pergunta aqui, Fernando, se nós podemos, o que você pensa aí sobre a metodologia de meritocracia, de avaliação, chegando no nível do professor, tá? Você entende que é crível, é adequado? A gente defende isso e a gente chegou até a mostrar, lembra que eu falei um pouquinho do existem métricas, existem formas da gente chegar quando a gente fala de gestão de permanência, essa era uma dimensão, se é um professor detrator, neutro, promotor. Então, quando a gente olha para a pessoa, a gente tem que olhar em todos os níveis. E o professor é a chave. Quem que é a chave? A vamos falar de gestão de permanência, para ficar mais fácil. Adianta você ter o melhor LMS, adianta você ter o melhor material didático, se não tem um professor motivador, um professor mediador, um professor motivador, não adianta. Então, tem que ser medido até o professor. E tem formas de se fazer isso. Então você lança medidas estatísticas, e aí deixa para o ser humano analisar aquelas medidas estatísticas. A análise posterior é humana. O Sim, dado cru sim. não é suficiente para avaliar ser humano. Avaliar ser humano é muito Sim, complexo. por isso essa composição, né, não é só Essa uma coisa composição, ou outra, é uma composição, né, sem dúvida. sem dúvida. Ó, aqui a Ceruti lá do Rio Grande do Sul deve estar tomando agora um mate, né, escreveu aqui pra gente sobre, uma possibilidade, né, pra essa equipe, né, pra esse centro de inteligência ser formado por uma equipe multidisciplinar intercampus. Em particular aí a reflexão dela, porque muitas escolas são pequenas, não têm recursos. É uma forma de começar, né. Sim, sim. É uma iniciativa super interessante, inclusive se tiver acordos de compliance, de termos de confidencialidade, é legal até o benchmarking entre elas. Para você indicar: "Olha, tal instituição de ensino está com bons indicadores da hora. Quais são as boas práticas? O que está fazendo essa instituição ter esse destaque nesse ponto?". Então eu acho fantástica essa ideia do que ela falou. A rede de cooperação, tal qual a gente vê no semestre acontecer, tem algumas redes lá de sucesso, então isso seria fantástico usando um centro de inteligência. Maravilha. O Luciano Sattler está aqui também na Ah, nossa Luciano, live. Grande abraço, Luciano. Ele mandou aqui, mestre. falou que não tem idade para lembrar do Deming. Sim, mas eu estudei o Deming, Luciano. É bem importante, né. Mas ele acredito também que já tenha abordado aqui a questão da cultura organizacional. Maravilha, Luciano? Que ele colocou aqui, né, se a mudança de cultura é fundamental, Nossa, sim, é, né. Ela compor aí a questão do uso dos dados, o uso dos indicadores com cultura, né. É evidentemente importante para a gente poder compor e ter aí melhores decisões e melhor encaminhamento da questão das instituições. Muito bem, estamos aqui então faltando 9 minutos para a conclusão do nosso tempo total. Eu também tenho aqui mais questões, eu tenho uma em particular, né, também é minha, tá. E vendo relatórios internacionais, a gente observa que a preocupação com as massas de dados, a preocupação com o avanço da inteligência artificial, é muito grande, tá. E, em particular, com relação ao risco de obsolescência de várias funções, de várias atividades, né. Você como uma pessoa que, né, voltando para sua apresentação, vou sim, retomar até aqui para quem chegou, nos últimos minutos aí poder entender, tá. O Fernando, ele é professor universitário desde a década de 80, tá. Ele foi mantenedor em Linx, ele tem mestrado e doutorado na Poli Engenharia, foi pesquisador em dados, inteligência artificial desde antes de virar moda, tá. Ou seja, tem uma história e toda uma fundamentação para poder
explorar o tema. E existe um medo de que essa IA vai chegar e vai substituir o trabalho de todo mundo. O que que você pensa acerca dessa situação, dessa possibilidade de cenário? Né, de que um machine learning ali, uma programação muito boa, vai de repente fazer todo o trabalho da equipe e vai dar para o gestor um panorama completo de como está a instituição. A gente vai chegar nisso e se chegar nisso, então, como que seria nosso papel? É, Essa é dura, hein? essa é difícil. Mas, conforme você estava falando, eu estava lembrando de sala de aula de professor. Você falou: "Professor", daí é a coisa mais comum você entrar numa sala de aula e o professor reclamando: "Ah, os alunos não são mais o mesmo". Quantas vezes você não ouviu isso em sala de Diversas, professor? Diversas, continua ouvindo. sem dúvida. O que eu costumava falar nesse momento era o seguinte: os alunos não são mais os mesmos, fato. E o que você está fazendo com essa informação? É um fato. O que que eu quero dizer com isso? As revoluções tecnológicas, e aí eu estou falando de revoluções e não evoluções, porque parte da ciência é feita com evolução. Outra parte, uma transição bastante brusca, que é o que a gente chama das revoluções. O que a gente está assistindo hoje, com o advento de algoritmos cada mais sofisticados e poder de processamento, apesar de estar baseado em coisas bastante antigas, é revolucionário pela eficácia. Então, de fato, a IA chegou. Pessoal, isso é fato. O que a gente vai fazer com isso? Essa é a pergunta. Então não adianta você ter medida, você ter decreto, você impedir, isso não tem volta. Assim como as evoluções e as revoluções tecnológicas não tiveram volta. O que se faz com isso é resposta de milhões de dólares. Lógico que vai ter uma transição entre profissões, Sim. isso é óbvio, mas a parte nobre vai ser, vai continuar sendo do ser humano ainda por muito tempo. Então, o poder de criação eu fiz algum eu faço muito teste com IA, e aí a gente começa a se indagar do que é a palavra originalidade. Você manda os softwares de IA, vocês sabem quais são, gerar uma nova obra. Ele gera, baseado em tudo que já é feito. Ela é uma obra singular, mas ela é uma obra original. A IA ela consegue iniciar uma nova momento da arte, ela tem esse poder de criação. Olha, é uma ruptura. Agora a gente está no modernismo, agora a gente está no impressionismo. Não, se você pede para ela fazer algo impressionista, ela vai fazer coisas impressionistas. Ela não é capaz de promover uma ruptura no modelo, ainda. A Ainda. palavra Então sempre a dúvida, né, mas eu concordo. Porque se a gente for fazer né, revisar aí, né, a história nossa recente, poxa, você estava em sala de aula, ou enfim, estava no meio quando surgiu o Google. sim. Meu, quando surgiu o Google, não sei aí, os senhores estão aí pelo Brasil. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser na sala de aula? Vai ser tudo diferente. E aí a gente se adaptou, né, Sim, acabou tendo a situação de nós adaptarmos e tudo bem, a gente convive com isso. Eu entendo que vai ser algo parecido como com outras tecnologias, a gente vai se inventando também, né. sem dúvida, Tem um estudo muito legal, saiu na The Economist, um pouco antes da pandemia, que mostrava que países que têm um nível de adoção mais forte de tecnologias que substituem mão de obra, regular, no geral eles têm uma taxa altíssima de empregabilidade, dada a capacitação do público em se reinventar. Isso é uma marca de esperança sim, pra gente sim. e isso que a gente está conversando aqui, pessoal, é sobre o Financips, está lá em Salvador, na Bahia. O tema é a geração de novos modelos para as instituições de ensino, que vai implicar em novas receitas, tá. Tá todo mundo preocupado com manutenção das receitas, queda da receita dos cursos presenciais, os cursos EAD com uma receita incerta, às vezes aquém do orçado do esperado. Eles vão pensar sobre novos modelos. A questão da inteligência artificial é um dos temas que a gente vai tratar, tem a questão dos fundos de bolsas, tem a questão de vem gente, tem uma míriade de temas para a gente discutir em Salvador. E esse hoje foi extremamente importante, Fernando, tratar da ciência de dados,
tratar dessa questão toda. Foi uma baita aula para nós aqui na equipe da FECAP, está Obrigado. aprendendo bastante, com certeza, pelo Brasil todo, né? Foi um grande aprendizado. Queria só aproveitar para reiterar aqui os agradecimentos para os nossos patrocinadores. Vou citar todos eles novamente. Então, a Fundacred, a Roper, a Liceu, a EXP, a Tecne, a Matiz Capital, a GO, a Salvador Advogados, a Atman, a Cetáceo, a Cengage, a DDM, a Dominus, a HMI e a JA Resende. E nós temos aqui uma novidade para fim de live, né, antes de passar aqui para as últimas considerações do nosso palestrante, temos um minuto e pouquinho. Todos os que se inscreveram no nosso Esquenta Financis, tá, vão receber um e-mail só para confirmar a inscrição no Financis Presencial de Salvador, e aí vai ter uma condição especial com 20% de desconto sobre o valor cheio da inscrição. Esse vai ser um processo que a gente vai automatizar, tá? Então a gente vai mandar, é só apertar. Vou, pronto, já está confirmado no evento, maravilha. Então, vamos usar dessa tecnologia também, né? Já que é assim. Então, Fernando, poxa, muito obrigado. Deixo aqui você para esse minuto final do nosso público. Obrigado. Não, minuto final de agradecimento, falar que foi uma delícia. E deve ter sido minimamente bom, porque a moçada que está aqui, pessoal, eles não saíram. Eles falaram, bom, a gente vai deixar a coisa rodando e vai sair. Mas eles ficaram. Então, gostaria de agradecer de novo. Foi uma delícia estar aqui. E a gente se vê na Bahia. Se vê na Bahia. E antes disso, ainda tem mais um esquenta, hein, gente? 1º de junho, 17 horas, vamos falar de financiamento. Pessoal, até mais. Obrigado por tudo. Nos vemos, nos falamos. Um abraço. Tchau, tchau.